Muito boa noite. Mais de 200 jovens foram flagrados na madrugada de hoje na cidade de Maputo, numa discoteca clandestina em plena situação de calamidade pública e de recolher obrigatório. A mesma funcionava de forma ilegal há cerca de um ano. Madrugada de domingo, baixa da cidade de Maputo. À primeira vista, não há algo que deixa desconfiar. Afinal, por aqui há duas regras. A primeira, não chegar com viatura própria. E a segunda, não permitir o estacionamento de nenhuma viatura neste lugar. No interior do estabelecimento, uma realidade contrária à situação de calamidade pública. Em maior recolher obrigatório, aqui vive-se o contrário. Música alta, luz e muita diversão. E tudo indica que, para além de se consumir bebida, também fuma-se neste lugar. E as imagens retratam esse fato. Com um cigarro nas mãos, tentamos ouvir este jovem. Mesmo com insistências, nada declarou. Mas sabe que está a violar a situação de calamidade pública, não é? Pelo menos diga alguma coisa, então. Se há quem não quer assumir que está em contramão à situação de calamidade pública, há quem atira culpas para o estabelecimento. O problema não é meu, é da casa. Uma casa que só se permite a entrada de noite e a saída de madrugada. Nesse intervalo de tempo, ninguém mais entra e ninguém sai. Este jovem, por exemplo, chegou antes das 21 horas e depois perdeu-se no tempo. Não fazia ideia da hora. Cheguei aqui, deve ser 20h45. E que horas são? Deixa eu ver, já são 1h12. 1h12. Um minuto. O que é que você fazia? E eu estava bebendo uma cerveja. Uma cerveja só foi o alegado motivo que lhe levou para este lugar. Mas estas outras jovens apontam outra razão para cá estar. Falam de um aniversário. Viemos do aniversário da minha prima. Só vim dizer parabéns. Parabéns que talvez tenham dito, mas a festa não chegou ao fim e nem o bolo com feliz aniversário amor foi cortado, porque as autoridades impediram a festa por violar a lei. Em algum momento foi necessária a força pela resistência que era demonstrada pelos jovens. Mas não faça isso! Não me faça isso! Só mediante a apresentação da identificação, os jovens foram deixados sair do local. Para além de moçambicanos, há estrangeiros entre os que frequentam o espaço. Inglês, Américo, importante, por favor. Então vai para ali. Além de violar a situação de calamidade pública, conforme o decreto que não permite a abertura de bares, discotecas ou casas de diversão noturna, afinal, este espaço não tem registro oficial. A casa é clandestina, o sistema aqui é as pessoas entram às 21 e só saem às 4. Depois das 21 não abrem os portões para mais ninguém. Os jovens que mais frequentam este lugar têm entre 19 e 30 anos, mas a INAI não tem dúvidas que por aqui tem havido provavelmente a existência de menores. De acordo com o que apuramos, desde o início da pandemia, este lugar nunca fechou. Todos os fins de semana tem sido assim. E como se diz na gíria popular, badalado. E o preço é pago à exposição desse risco face à pandemia da Covid-19. É por causa disso que, por causa da falta da consideração do servo de Deus em toda a parte do mundo, veja como estão se comportando os jovens. Olha bem como que os jovens se comportam. Veja bem numa sexta-feira como esta. Nós estamos falando que nessa sexta-feira já não há mais brincadeiras porque tem coronavírus. Mentira. Há brincadeira. Agora estou falando. Há casas noturnas lotadas. Agora estou falando. O presidente apareceu falando das normas e regras que devemos seguir. Mas pessoas possessas, jovens, moças e moços, estão cometendo torpezas, estão cometendo prostituição. Agora estou falando. Estão nas bebedeiras em grupos, sem máscara, sem nada. Por quê? Porque não estão dando ouvido aos mensageiros de Deus que deveriam parar na posição de trazer nas pessoas a verdade e poder. Há coisas numa nação que não se resolve nem pela lei,
não se resolve nem pela ciência, não se resolve nem pelo chamboco, não se resolve nem pela polícia. Se resolve pela verdade e poder. Se a verdade e poder não opera, é porque os que Deus mandou para trazer a verdade e poder não estão sendo dado o lugar de ser os mensageiros de Deus. Estão sendo mal interpretados, estão sendo perseguidos, estão sendo desvalorizados. E por fim, o mundo está sendo governado pela serpente. A serpente. Um dia eu vou trazer o que é o reino da serpente em uma nação. Existe a religião serpente. Existe a governação serpente. Existe ministros serpentes. Existe pastores serpentes. Existe presidentes serpentes. Quando rejeitam Deus, o espírito da serpente, o espírito de mundanismo, o espírito da torpeza, o espírito da corrupção, o espírito de idolatria começa a tomar lugar numa família, num país, numa sociedade. É por causa disso, até hoje em dia, os moçambicanos são idólatras. Vou falar do meu país. Os moçambicanos são idólatras. Só valoriza mortos. Profeta, o que é? Estou falando sério. Nunca valorizam homens quando são vivos. Sempre valorizam homens quando já estão mortos. Eu não falo como pastor. Não falo como pastor, falo como profeta mesmo. Para quem lê a Bíblia, conhece o caráter de um profeta e o caráter de um pastor. São diferentes. O pastor é aquele que alimenta a palavra, pela palavra, alimenta as ovelhas pela palavra. O profeta é aquele que indica a direção e fala a repreensão e traz a correção. É o caráter dos profetas. Indica a direção, fala a correção, a repreensão e traz a solução. Vi um grupo de pastores. Estou falando um pouquinho, um cheirinho só do que está dentro dos planos de alguns pastores que ainda não se falou publicamente, mas Deus me mostrou. Vi um grupo dos pastores reunidos a conversar. Pastores jovens e alguns 3, 4 pastores idôneos, mais velhos. Estou a divulgar coisas secretas. A conversar. Pastores jovens e poucos pastores mais velhos. A conversarem, fazendo um plano, para que possa se levar esse plano até o governo. Para que pelo menos se permita aos pastores fazerem cultos dos pastores, orações dos pastores num lugar restrito ou num lugar específico. Não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Deus quer que as pessoas façam cultos aonde Deus programou para que fizessem cultos. Em cada lugar onde Deus programou e guardou pessoas. Deus não quer um grupinho de pastores que receberão permissão pelos governantes para que façam cultos ou façam orações. Um grupo de pastores que estão lá, só eles permitidos para que se encontrem, para orarem em nome de orar pelo país. Enquanto que não é aquilo que Deus quer. Deus quer que o povo volte nos seus encontros. Obedecido. Homens que temem a Deus deveriam saber, primeiro é Deus. Família que teme a Deus tem que saber, primeiro é Deus. Um país que teme a Deus tem que saber, primeiro é Deus. Então vamos abrir uma sessão para que Deus seja adorado. E alguém me diz, me responde talvez numa contribuição de ideia. Não, ninguém proibiu Deus de ser adorado. Ninguém proibiu de ser adorado o Senhor. É mentira. Eu não estaria adorando a Deus hoje se alguém não tivesse reunido pessoas
para falar de Deus. Vamos entrar no princípio. Como que um bêbado vai adorar a Deus sozinho em casa? Como que um mulherengo, uma omelenga, como que um surmático vai abrir a Bíblia sozinho em casa ler a Bíblia? Os que cometem, os que têm dito que não precisa de ir à igreja, cada um pode adorar, nem são cristãos, são falsos. Se hoje em dia encontramos pessoas que dizem que conhecem a teologia, conhecem a Bíblia, foi graças a alguém usada por Deus para lhe mostrar a palavra, a Bíblia. Então, fique sabendo que há muitas pessoas no mundo que estão precisando de conhecer a Deus, conhecer a verdade, para que Deus seja venerado no mundo. Eu tenho visto pessoas que muitas vezes são chamados de mal-educados. Escuta-me bem. Tenho visto pessoas que são chamadas de mal-educados, porque insultam, porque falam gineiras, porque não têm respeito com o chefe do Estado. São jovens que aparecem nas redes sociais, falam mal, tiram roupas, andam nus. Sim! Como que esse tipo de pessoas sozinhas vão conhecer Deus em casa? Como que esse tipo de gente sozinhas vão se levantar, vão começar a orar em casa? Esse tipo de pessoas. É a razão pela qual eu te digo, Deus tem que ser valorizado. E para Deus ser valorizado, valorize os mensageiros de Deus que estão falando da palavra, da verdade, para que as pessoas conheçam Deus através da verdade e recebam a graça de Deus e vivam como Deus quer. Isso vai abençoar o nosso país, vai abençoar o mundo. Não seremos escravos da serpente, escravos do diabo. Não seremos. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Nós encontramos que o povo, o mundo agora, está sendo entregue na idolatria, está sendo entregue na prostituição, está sendo entregue nas orgias, está sendo entregue na fornicação, está sendo entregue no adultério, ao tráfico de órgãos humanos, a tráfico de drogas, há muita bandidagem, porque as pessoas não estão encontrando, não conhecem, não reconhecem aonde estão falhando. Meu povo, tenho muita verdade por falar, ou para falar, mas não encontro pessoas que podem receber a verdade. Encontro pessoas que são, não vou usar uma expressão de falta de respeito, são pessoas que têm um espírito de deixa andar. Muitos cristãos têm um espírito de deixa andar, têm um espírito de covardia. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Igreja, acorda. Está aí o tema a girar aí no rodapé. Veja bem, igreja, levanta-te, abra os olhos do entendimento. Vamos levar o povo, o mundo para Deus. Acorde, há muita coisa que é misteriosa, que é espiritual, que é diabólico, que está acontecendo no mundo inteiro. E a igreja pensa que vai esperar que o governo coopere com a igreja, para a igreja fazer o que Deus quer. Nunca vai acontecer isso. Escreve, estou falando. Nunca o governo vai cooperar com a igreja. Só coopera com a igreja quando existem os interesses pessoais. You know why? Sabes por quê? Os governos de toda parte do mundo não lutam pelas almas. Não conhecem o trabalho de salvar almas. E por isso, quando eles estão nas suas jornadas, nunca vão lutar para que os que salvam almas continuem salvando almas. Porque não conhecem o trabalho, o valor das almas. Conhece a política, conhece o negócio e segue a ciência. Então, quando é para se ganhar negócio, quando é para se ganhar a direção da ciência, pode-se proibir tudo, mesmo aquilo que é de Deus. Porque não estão na área da salvação das almas, estão na área de fazer as leis para liderar as pessoas, não com a palavra. Be careful, igreja. A igreja precisa de saber que nós não estaremos, nunca seremos igreja verdadeira se dependermos dos governos.
Não estou contrariando nada aqui. Antes que exista um rei, antes que exista um ministro, antes que exista um presidente, a primeira coisa, a primeira pessoa que existiu é a igreja. Lê a Bíblia. Antes que existissem reis, rainhas, príncipes, is the King of Kings who was worshipped. Is the King of Kings. Is the Lord of Lords. É Deus soberano que era adorado. Não reis, não ministros, não presidentes. Antes que existisse o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, era o ministro de Deus que ministrava louvor e culto a Deus. O primeiro que tem que ser dado valor é Deus com a igreja. Porque sem Deus, sem a igreja, o mundo irá ao pior.